E aí, galera, como vão? Na paz? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de tarô? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quando o tarô não funciona. E esse vídeo, ele veio de uma dúvida que eu recebi nos comentários, vou mostrar para vocês. Esse comentário aqui que diz quando as cartas e a interpretação não batem com a realidade. Então essa foi uma dúvida que saiu no meu vídeo sobre como ler o tarô corretamente. É um vídeo que eu vou deixar aqui. Vou deixar linkado aqui no card também. Então é fácil para você acessar. Esse vídeo é maravilhoso porque eu digo como ler o tarô corretamente. Então dou instruções sobre essa leitura para aprimorar essa leitura. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre quando o tarô não funciona, beleza? Então solta a vinheta e bora para esse vídeo. Então, quero dizer para vocês que existem três tipos de temas assim amplos, que abordam sobre possibilidades que faz o tarô não funcionar, tá bom? Porque o tarô, ele é um sistema igual um aplicativo, como se fosse, tá bom? Então, olha, essa ferramenta é um sistema. E dependendo do jeito que você usar essa ferramenta, ela não vai funcionar, porque toda ferramenta precisa ser utilizada da maneira certa para funcionar. Se você não utilizar da maneira certa, não vai funcionar, tá? Então existem algumas coisas que você pode fazer que acaba fazendo com que a ferramenta não funcione. E não é o problema da ferramenta, é o problema da pessoa que está utilizando, porque ela não está consciente de alguma dessas coisas que pode fazer essa ferramenta não funcionar. E eu vou trazer clareza sobre isso para você. Você sendo um tarólogo ou um leitor de tarô em nível básico, intermediário ou avançado, com certeza você pode se deparar com alguma dessas situações. Beleza? São três temas. E o primeiro dos temas que eu vou abordar para você é sobre as expectativas irrealistas. Quando você coloca uma expectativa irrealista sobre o tarô, pode ser que ele não funcione, tá bom? Primeira coisa, é quando você busca por respostas de sim ou não. Definitivamente é sim ou é não. E isso não entra muito bem aqui dentro do tarô. Porque o tarô, sendo esse sistema, as energias do mundo, elas são polarizadas. E dentro de um polar negativo e um outro positivo. E dentro desse espaço, existe 1 milhão de faixas de possibilidades para algo acontecer, deixar de acontecer, ou que vai fluir, ou que não vai, ou que está ajudando, o que está impedindo. Então a resposta de sim ou não, ela pode ser muito limitante diante das possibilidades. Aí você vai tirar uma carta que você não vai conseguir ler porque ela não está dentro desse espaço de sim ou não. E muitas vezes a gente faz perguntas que não cabem um sim ou não, tá bom? A gente acha que sim ou não é muito definitivo, mas às vezes não é. Isso não leva para um caminho de clareza, de resultados. Então, é importante avaliar. Já recomendo meu vídeo de como fazer perguntas corretas para o tarô. Vou deixar aqui ou aqui. Esse vídeo é maravilhoso, vai te dar clareza sobre como fazer as perguntas, juntando com o vídeo anterior de como ler o tarô corretamente. Vai ajudar super no seu aprendizado e não cometer esse erro de fechar as perguntas tanto para o sim ou não, numa expectativa muito irreal sobre como o tarô funciona, beleza? Outra coisa que faz o tarô não funcionar é quando você não está disposto para ouvir o que ele tá para te dizer. E isso pode atrapalhar tanto você sendo um leitor do tarô, ou tanto você sendo um consulente. Então, se você estiver tirando para você mesmo, ou até para um amigo, para um cliente, e você não estiver disposta a entender a verdade da leitura, se você não estiver disposto em olhar a carta e de fato ler ela, o tarô não vai funcionar. Não vai funcionar você tirando ideia da tua cabeça, do achar que você tá achando alguma coisa. Você sim pode ouvir a sua intuição, mas a tua intuição ela precisa ser baseada no símbolo da carta. Não é a intuição vazia das vozes da tua cabeça, tá? É a intuição sensível. Você sentiu o símbolo da carta e você vai ler. Aí é uma intuição de verdade. Mas uma intuição de vozes aleatórias, isso aí é outra coisa, mas não é leitura intuitiva, não,
tá bom? Outra coisa, ainda dentro dessa temática, tá? Que eu tô falando de expectativas irrealistas, que faz o tarô não funcionar. O terceiro ponto dentro desse bloco é procurar por soluções mágicas. Muitas vezes a gente se recorre ao tarô para solucionar e resolver um problema que a gente está passando dificuldade, que não tá fácil. E aí a gente vai no tarô buscar essas soluções. E a gente, muitas vezes, a gente pode se colocar nesse lugar de procurar soluções mágicas, achar que a ferramenta vai salvar a nossa vida e nos tirar daquela posição de sofrimento ou de angústia. E às vezes a gente não tá pronto para entender o conselho de verdade. Ou às vezes a gente não valoriza aquele conselho porque você pode pensar, nossa, por que eu fui tirar o tarô para um conselho tão básico? E saber que não fica procurando soluções mágicas. O tarô pode sim abordar grandes insights, trazer grandes temáticas e direcionamentos que são muito poderosos, mas muitas vezes o conselho vai ser básico, o conselho vai ser natural e humano. E eu vou aproveitar essa brecha aqui nesse momento para contar um caso para vocês de um atendimento real em que eu me senti meio desconfortável durante esse atendimento, mas eu sendo profissional, seguindo ali minha conduta, lendo o tarô certinho, no final deu tudo certo e eu vou contar para vocês para que você saiba porque foi exatamente esse trecho. Procurar soluções mágicas. Essa pessoa que veio para mim, essa cliente, ela veio muito desesperada porque ela tinha um amigo que estava perdido. Teve um voo de avião e esse amigo estava perdido e ela estava extremamente desesperada porque essa pessoa não aparecia e o avião que ela estava também não aparecia fazia dias. E aí eu tirei várias cartas ali e no final da sessão eu falei para ela, olha, eu vou tirar um conselho final para você sobre como que você deveria lidar nesse tempo em que o seu amigo não aparece, porque eu digo, já disse para você que você vai receber notícias dessa pessoa até tal dia, falei para ela. Então, o que que você pode fazer nesse período? E aí eu tirei uma carta. E eu não lembro especificamente a carta, mas eu lembro que eu disse para ela. E eu falei para ela, olha, o que você precisa fazer nesse momento é se acalmar. Não existe nada que você possa fazer. Você tem que, sabe, sentar a tua bunda na cadeira ou viver a tua vida e ficar no máximo firme às suas orações, porque tudo que você pode fazer é isso. Ficar firme às suas orações e manter o seu coração o mais tranquilo possível, porque toda essa angústia não vai ajudar. Tô dizendo para você que a data para você receber notícias sobre essa pessoa é até tal dia. E, gente, a pessoa ela ficou meio chateada por receber um conselho tão básico, meu, tipo, me acalmar? O que que você quer que eu faça? A pessoa tá sumida, não tem como me acalmar. Mas ela também não tinha como fazer nada, morando em um país distante, não tem como fazer nada. E, gente, eu falei uma data pra ela, na data certa ela recebeu notícias sobre a pessoa e a pessoa tava bem, tava viva, tudo certo. Então, precisar entender que o tarô, ele tirei um conselho ali sobre como a pessoa precisa lidar com essa situação. E o tarô falou: acalma o seu coração, fica tranquila. Às vezes é o mesmo conselho que um amigo daria, que o pai dela daria. Mas o tarô, ele não traz soluções mágicas. Então, entender esse ponto. Se você está lendo uma resposta que fala, nossa, parece tão básico, às vezes porque esse é o único caminho. A pessoa precisa se acalmar, ela precisa fazer isso. Muitas vezes a gente pode sim ter respostas que são totalmente disruptivas, totalmente inovadoras, mas não é todo caso. Muitos casos, a resposta certa, o caminho certo para lidar com aquela situação, para sair daquela situação, é o caminho mais básico, é o caminho mais natural, é o que até outras pessoas sugeriria. Então é isso. Agora eu vou falar para vocês o próximo bloco de atitudes e coisas que você pode fazer que faz o tarô não funcionar, tá? E esse bloco, ele é super importante, porque ele diz sobre perguntas mal formuladas ou inadequadas. E isso é o maior ponto mesmo. E uma das formas que isso pode acontecer é quando as perguntas elas são muito amplas ou vagas demais. E essa pergunta ela pode ser vaga no lugar de, sei lá, o que vai acontecer na minha vida mês que vem. A tua vida tem muitas áreas. Sobre o que você quer saber?
a sua saúde, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, as suas amizades, relação com a sua família, com seus pais. Existem muitas áreas da nossa vida. Uma pergunta tão vaga como essa, para tirar uma ou duas cartas, tá usando o tarô errado, não tá sabendo fazer. Não vai dar certo. E aí, vai errar porque não tá sabendo usar. E o tarô não tá funcionando, e não vai funcionar porque você não tá sabendo usar a ferramenta. Outros tipos de pergunta que faz o tarô não funcionar é quando você faz perguntas sobre a vida dos outros. E você não sabe sobre a vida do outro. Você não sabe. Aí você vai fazer a pergunta sobre coisas da vida do outro que você não sabe. Não tem como você conseguir respostas sobre a vida de alguém que você não sabe. Você precisaria perguntar para aquela pessoa, falando: isso que está acontecendo, me explica mais. E aí a pessoa vai te explicando, e aí você vai tirando o tarô, e aí vai funcionar, tá? Mas desse jeito, perguntando sobre a vida dos outros, sem você ter acesso a essa pessoa, não vai funcionar. E por isso que no meu atendimento, eu não tiro perguntas sobre a vida de outra pessoa que não esteja conectada com a pessoa com que eu tô fazendo o atendimento. E você também não deveria fazer isso, tá bom? Faz perguntas sobre a tua vida, que aí vai funcionar certinho. E seguindo as orientações, assistindo meu vídeo, como fazer pergunta, vai melhorar mais ainda, tá bom? Outra coisa que faz o tarô não funcionar. Quando você utiliza o tarô para áreas de atuação que você não tem domínio nenhum. Eu vejo muita gente, às vezes, querendo tirar no tarô sobre questões de saúde. E a pessoa não sabe nada sobre corpo humano, saúde, alimentação, nutrição, estatura física, ou até anatomia. A pessoa não sabe nada, nada sobre isso. E quer tirar tarô sobre saúde. E principalmente sem consciências de qual o espaço que um tarólogo pode atuar dentro de uma pergunta sobre saúde. A pessoa não tem consciência de nada sobre isso. Então não adianta você tirar se você não tem conhecimento sobre esse tema. Não adianta você às vezes tirar sobre áreas da vida ou situações da vida de outras pessoas que você não tem entendimento. Às vezes, sei lá, você está tirando para uma pessoa de marketing, ela está passando por um desafio em um projeto específico do trabalho e você quer ajudar ela, mas se você não tem conhecimento e entendimento de marketing, você não vai conseguir alcançar profundidade na leitura. Porque você sabe ler tarô, você não sabe aplicar os entendimentos do tarô para aquela área em específico. Então, entender a tua limitação como pessoa humana. Entende a tua limitação, entende as áreas que você é mais especialista e fica nelas. Por isso que às vezes tarólogos que são especialistas em relacionamentos, eles conseguem ler muito bem sobre os relacionamentos, porque eles estudam muito sobre isso. Mas às vezes um tarólogo que talvez é focado em assuntos empresariais ou até mesmo ajudar pessoas dentro dessas áreas de business, ele consegue aplicar muito o entendimento do tarô para essa área de business. Mas talvez ele não consiga para a área de saúde. E entender que isso é uma limitação pessoal de cada pessoa. Então, não acho que o tarô está errando. É muito sobre a capacidade de cada pessoa. E faz o tarô não funcionar também porque você não consegue alcançar aquelas respostas. Porque não é da sua alçada, tá bom? E agora, vamos por terceiro e último bloco de situações que fazem o tarô não funcionar, tá bom? E nesse bloco eu vou falar sobre a falta de conexão e falta de preparação. E isso é totalmente real, oficial, tá bom? E eu vou te ajudar inclusive com esse tema. Isso daqui envolve a falta de preparação do tarólogo em uma conexão com o tarô dele, tá bom? Então, quando um tarólogo ele não tem uma conexão muito forte com o tarô, ele precisa de muito mais preparação para abrir o campo, para preparar as energias. E para você desenvolver especialmente isso que eu tô falando nesse bloco, eu fiz um vídeo uma vez falando. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse vídeo no meu site, um vídeo que eu gravei anos atrás, anos mesmo, mas ele é muito bom, Chame Sua Carta. É um exercício de conexão com a ferramenta tarô, tá bom? E esse exercício, ele estimula uma conexão tua com a ferramenta.
E você vai sentindo. Quando a sua conexão tá maior, a sua concentração tá maior, você consegue chamar a carta certa. Quando a sua conexão e a conexão com a ferramenta não tá tão boa, você não consegue chamar a carta certa. E é super interessante. Então, vale a pena. Veja esse vídeo. Recomendei outros também que vale a pena ver. O que pode atrapalhar também essa conexão com o tarô é emoções muito intensas. Quando você passou por uma emoção intensa, terminou um relacionamento, ou foi demitida do seu trabalho, aconteceu alguma coisa entre você, os seus pais, a sua família, tudo que levanta muita emoção, que deixa tudo muito intenso. Você não vai conseguir tirar o tarô desse jeito, você não vai ler e o tarô não vai funcionar, porque você não tá pronto, a sua energia tá muito bagunçada. Espera um pouco, deixa a poeira baixar. E aí você volta a consultar o tarô, pede ajuda para alguém tirar para você. Aí sim a ferramenta vai funcionar. Se não, não vai funcionar porque você não tá boa para tirar, beleza? Outra coisa que faz o tarô não funcionar, quando você não tem experiência o suficiente, tá? Não vai funcionar porque você não sabe fazer. Já falei no começo. Outra coisa que faz o tarô não funcionar, que ainda tá dentro desse campo de falta de conexão e falta de preparação, que é quando você faz a mesma pergunta muitas vezes. Quando você faz a pergunta muitas vezes, parece que o tarô ele meio que perde o fio ali. Ele não vai mais direcionando com a curacidade. Ele fica meio perdido, ele fica bambo, solto. E aí você sabe que você está fazendo errado, sabe? Você está tentando afiar tanto a mesma pergunta que espanou. Então, pega a primeira resposta que veio lá no começo, absorve essa resposta, dá tempo para algumas coisas acontecer e depois você volta a tirar. Esse é o melhor caminho, tá bom? Para o tarô funcionar. E outra coisa que fala ainda desse campo de falta de conexão e falta de preparação é quando você também não estabelece um tempo certo para a leitura que você está fazendo. Qual é o tempo? Você está fazendo essa pergunta para o mês que vem, para o ano que vem, para o momento que isso está acontecendo? Ou o que vai sair disso para agora? Se você fazer a pergunta certinho, vai responder certinho. Se não, o tarô ele não consegue saber. Sei lá, imagina que você vai se mudar de casa, você escolheu uma casa mó legal e você tira o tarô perguntando: "Nossa, tarô, eu vou ser feliz nessa casa?" Como que a gente vai saber se você vai ser feliz nessa casa durante quanto tempo? Sei lá, faça a pergunta direito, sabe? O que é essa felicidade que você tá querendo dizer? Explique mesmo, sabe? Então, essa pergunta que eu tô querendo dizer eu tô formulando um pouco sobre esse ponto que eu tô falando para vocês, sobre não colocar um prazo na leitura, e também sobre o ponto anterior que eu disse de fazer as perguntas muito amplas. Aqui toca nesses dois lugares, por isso que é uma pergunta meio solta, meio perdida. Se você quiser fazer uma pergunta certeira, é tipo, Tarô, no primeiro mês que eu chegar e morar nessa casa, vou estar contente com ela? Vou estar feliz de ter feito essa escolha? No primeiro mês? Aí eu consigo ter totalmente o entendimento de que, é isso que você quer saber. Você quer saber se realmente você vai estar contente com essa sua escolha que você fez. E aí o tarô vai dizer, olha, não te vejo contente no primeiro mês. E aí você vai ler certinho, entende? Então, gente, nesse vídeo de hoje, o meu objetivo foi dizer para vocês as situações e os momentos em que o tarô não funciona e para você não cair nessas pegadinhas aí, beleza? Então, entendendo esses pontos e evitando cair nesses pontos, com certeza você vai ler tarô, você vai tirar o tarô e toda vez ele vai funcionar, beleza? Porque você está fazendo tudo certinho. É isso. Se você tem alguma dúvida específica, participe nos comentários. Eu estou sempre lendo, sempre respondendo vocês e trazendo outras respostas muito mais completas aqui pelos vídeos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.